Eles tiraram os olhos dele, porém não conseguiram arrancar o propósito. Imagine um homem que, numa época, arrancou portões de cidades, quebrou fileiras de inimigos com as próprias mãos, que fez rugir o nome de Israel entre filisteus e vizinhos. Agora, ele está inclinado sobre uma mó, as mãos calejadas pressionando pedra contra pedra. A poeira branca sobe ao ritmo do movimento. O barulho é monótono, quase hipnótico. Alguém ri ao redor no anúncio da festa. Outros seguram copos. Lá fora, a cidade segue, indiferente. Aquela figura encurvada, cega e mudo aos olhos do mundo, guarda uma história que atravessa pecado, poder, perda e, finalmente, um clamor. O que resta quando a força se vai? Onde mora a verdadeira grandeza? Nos músculos que arrancam portões ou na dependência que sustenta a alma? Essa é a pergunta que a vida de Sansão nos força a encarar. Juízes 13 e 16. Se essa história está chamando sua atenção, compartilhe agora para que alguém mais encontre esperança nesta lembrança antiga. Fica comigo. Há uma lição que chega pela pele, pelo cheiro do campo queimado, pelo som das portas rangendo quando arrancadas, e eu quero que você a veja tão claramente quanto viu quem presenciou os atos do homem com cabelos longos. Durante 40 anos, Israel viveu sob o domínio dos filisteus. Não foi uma dominação pontual, foi um tempo de peso que moldou hábitos, feriu corações e fez o nome de Deus parecer distante. Do ponto de vista humano, o povo se acostumou a dobrar os joelhos não diante do Senhor, mas diante de opressores. Neste cenário, nasce uma promessa diferente. Manoá e sua mulher, estéreis e comuns, recebem a visita de um anjo. A notícia é impossível e luminosa. Virá um filho, um nazireu desde o ventre, alguém consagrado para começar a libertação de Israel. O voto de nazireu é um fio que atravessa toda a vida daquele menino. Sem vinho, sem tocar em coisa impura, sem cortar o cabelo. Sinais visíveis de uma consagração que deveria lembrar, a cada gesto, que aquele era um homem separado para Deus. Mas é preciso entender algo fundamental. A força de Sansão não era simplesmente o comprimento de seus cabelos. Era o Espírito do Senhor que vinha sobre ele. Juízes 13. A longevidade da promessa, a autoridade do chamado, dependiam de uma presença, não de uma superstição. Imagine o nascimento, a casa pequena, o suspiro dos vizinhos, a voz de Manoá que tenta entender como a promessa entra no cotidiano. O anjo não traz só instrução, traz responsabilidade. E a responsabilidade, em geral, exige resistência diária, pequenas escolhas repetidas que, com o tempo, traçam o destino. Essa é a primeira lição escondida logo no berço. A vocação vem com uma rotina de fidelidade. O jovem cresceu, foi conhecido pelo seu vigor e por feitos que pareciam arrancados de um tempo de heróis. Mas as narrativas bíblicas não tratam Sansão apenas como uma lista de conquistas. Mostram uma vida marcada por tensões, por decisões precipitadas, por prazeres que minaram aquilo que Deus queria usar. Em cada cena, um cheiro, um som, um sabor que funciona como gatilho. O mel na carcaça do leão, a música de festas, a fofoca de quem procura vantagem. Houve um dia em que um leão cobriu-se de sombra diante de Sansão. Foi um encontro bruto, tão selvagem quanto a própria ideia de poder que rompe a carne. Ele o despedaçou. As palavras do texto bíblico dizem isso de modo seco, quase prosaico. Mais tarde, de volta ao local, ele encontrou mel dentro do corpo do animal morto. Provou daquele mel. Comeu. De novo, algo que parecia um pequeno prazer. O mel escondia uma transgressão. Tocar o cadáver de um animal violava o voto nazireu. Era uma infração que, ao menos em aparência, parecia pequena. Mas pequenas aberturas repetidas vão alargando os muros da fidelidade. Não é preciso se estender muito para ver o padrão. Deus dá,
O homem desperdicia. A narrativa não condena Sansão com raiva. Ela descreve. E essa descrição é pedagógica. Há na vida espiritual algo traiçoeiro, a ideia de que um único grande chamado nos torna imunes a pequenas concessões. O mel no corpo do leão nos lembra de que a tentação pode chegar disfarçada como doce. Você já não percebeu isso em sua vida? Um prazer que você acha inocente, uma justificativa que soa plausível, um passo a mais que leva a outro. O casamento em Timna é outro ponto onde a queda começa a desenrolar seu padrão. Ali, entre cânticos e tecidos, surge o orgulho, e o orgulho se manifesta de modo curioso. Sansão quer mostrar seu poder através de um enigma lançado aos convivas. O enigma é uma prova de inteligência, mas também de vaidade. Quando os companheiros descobrem a resposta, a humilhação se seguiu. Ele exige pagamento, e os amigos de sua esposa o traem, cedendo à pressão da cidade. No calor do ódio, Sansão mata 30 homens, toma suas roupas e dá-as como prêmio. O que começou como um gesto íntimo, de desejo e casamento, transformou-se num fio que puxa o homem para longe da consagração. A sequência é rápida e implacável. O orgulho gera humilhação, a humilhação gera violência, a violência gera vingança. Essa espiral não é apenas história antiga, é mapa do coração humano. Às vezes, achamos que podemos usar o poder para reparar ofensas, mas o poder sem controle é como fogo sem cercas. Queima tudo ao redor, inclusive o próprio campo que nos alimenta. E vem a vingança, que deixa marcas visíveis. Lembre-se das raposas encadeadas. A imagem é tão absurda quanto cruel. Sansão prende rabo com rabo dezenas de raposas, amarra com cordas, prende pedaços de tocha no meio e solta para que elas corram pelos campos dos filisteus. O fogo se espalha, o cheiro de colmo queimado sobe, a fumaça cobre o céu, as plantações viram cinza. Não é só a propriedade que se perde, é o tecido social. Famílias perdem o que plantaram para comer. Pessoas que nada tinham a ver com a disputa literal sofrem as consequências de uma ira que buscava reparar um orgulho ferido. A partir daí, a narrativa mostra o contraste entre força visível e força espiritual. Sansão arranca a queixada de um jumento e com aquilo faz o que hoje chamaríamos de milagre de guerra. 1000 homens caem. O sangue na areia fala do efeito de um homem em fúria. Depois de matar, ele canta vitória. O sentimento é humano e compreensível. Alguém que se sentiu traído reage com brutalidade. Mas a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Você age pela força que tem ou pela força que depende do Senhor? Em outra ocasião, quando foi humilhado em Gaza, a cena muda de escala, mas não de natureza. A cidade dorme. Sansão entra e se deita num lugar para ser traído. Os homens da cidade planejam matá-lo pela manhã. Ele, no entanto, se levanta ao romper do dia, pega as portas da cidade, as mesmas que serviram de entrada e segurança, e as carrega até o topo da colina em Hebrom, como se o corpo inteiro fosse uma alavanca de lembrança. Eu posso arrancar o que me oprime. Visualize o ranger da madeira, o peso sobre os ombros, os corpos que o ajudam a arrastar, ou melhor, a recuar das portas apoiadas sobre suas costas. É uma imagem que mistura força física com a manifestação de um destino que parecia impossível. Ao mesmo tempo, há nisso um traço de espetáculo pessoal que fala tanto de coragem quanto de vaidade. Em cada feitos desses, o leitor antigo e o ouvinte contemporâneo veem que algo maior está em jogo. Sansão não é apenas um herói de força bruta, é um homem em luta com si mesmo. Sua força, tantas vezes posta em cena, é usada para satisfazer desejos, vingança e orgulho. A dependência do espírito aparece como algo intermitente, ora presente, ora ausente. A narrativa não inventa motivações que não aparecem. Antes, deixa que os atos falem e que o leitor construa a interpretação.
O espírito sobe e desce, o cabelo cresce e é cortado. A presença de Deus vai e volta como vento que visita um rosto. E aqui cabe uma pausa para que olhemos para nós. Quantas vezes nós também experimentamos esses surtos de fé seguidos de quedas? Quantas promessas recebidas no silêncio do encontro com Deus foram depois tratadas com negligência? Não é para nos envergonhar em definitivo, mas para nos chamar à vigilância, porque o chamado exige disciplina, o chamado exige repetidos sim ao dia a dia da fidelidade. Numa noite clara, a cidade ouviu falar de um líder forte. Noutra, a cidade ouviu falar de um jovem que chegara a supostamente economizar em seu voto. As fofocas cresceram. E cresceram igualmente as investidas sobre quem poderia usá-lo. A tentação não chegou apenas na forma de mel ou de enigma, ela também se apresentou como companhia, sedução e necessidade de confirmação. Sansão, que deveria ser um sinal de libertação para Israel, começou a caminhar para os mesmos prazeres que enredavam os povos ao redor. Observe como cada episódio é uma corda que se amarra no tornozelo do chamado. Primeiro, uma transgressão menor. Depois, um gesto impulsivo por orgulho. Em seguida, uma vingança que se propaga como incêndio. No quadro geral, o que vemos é uma tragédia gradual. Não um único pecado definitivo, mas uma série de concessões que, acumuladas, abriram a porta para a derrota maior. Não há nisso um sino que toque anunciando o desastre. Há pequenos ruídos de madeira rangendo, como rachaduras que ninguém percebeu. Isso é importante. As grandes quedas raramente chegam de uma vez. Elas sutilmente se constroem. Antes que a história avance para a traição, que culminará com a perda da vista e a prisão, quero que você sinta a textura desses acontecimentos. Sinta o contraste entre o vigor e a fragilidade. Sinta o cheiro do mel na boca, a fumaça das plantações queimadas, a poeira das portas levadas até Hebron. Essas imagens não existem só para entreter, elas servem como espelhos. Você, às vezes, está mais próximo das raposas atadas do que imagina. Pequenas estratégias, pequenos atalhos, pequenas justificativas que um dia se tornarão chamas. Neste ponto da vida de Sansão, já se delineia algo que merece a nossa oração, não para trocar o peso do mundo por promessas fáceis, mas para pedir discernimento. Senhor, dá-nos olhos para ver onde estamos cedendo. Senhor, preserva-nos da ilusão de que força pessoal substitui consagração. Ajuda-nos a rejeitar as pequenas concessões que um dia abrem as portas para a queda. Não te pedimos fórmula, pedimos coração quebrantado para dizer sim a ti, mesmo quando o caminho é árduo. Depois dessa pequena oração de reconhecimento, a narrativa volta ao seu ritmo, e a história de Sansão segue mostrando vitórias espetaculares, quase cinematográficas. A queixada do jumento ainda ecoa como símbolo de improviso, uma arma improvável que se transforma em instrumento de libertação. E, no entanto, por trás do ato, há a assinatura de alguém que entende poder como forma de reivindicar autonomia. Ele mata, e esse ato tem repercussões. Semeia-se morte, colhem-se inimizades. A glória momentânea vem acompanhada do caroço amargo da solidão. Em meio a essas façanhas, Sansão se mostra complexo, capaz de atos de entrega que lembram um homem chamado para ser instrumento de libertação, e ao mesmo tempo propenso a decisões que o afastam dessa vocação. É como se dois fios corressem pelo mesmo corpo, um fio que conduz à dependência do espírito e outro que puxa para o orgulho. Cada cena é um nó entre esses fios. E é precisamente dessa tensão que brota a figura que virá a mudar tudo, a mulher do vale de Soreque, a mulher filisteia que fechará uma etapa e abrirá outra. Não contei ainda sobre Delila. Ela será o fio mais fino e talvez o mais cortante.
Mas antes de chegar a ela, há uma última imagem neste trecho que não posso deixar de descrever com cuidado, porque ela mostra perfeitamente o caráter de Sansão. O ato de levar as portas de Gaza até Hebrom. Pense no esforço. A madeira fresca ainda cheira à floresta. Os pregos rangem, a cabeça dói, os músculos ardem. Pessoas olham, incrédulas. Alguns tecem lendas, outros têm medo. E Sansão, com as portas sobre os ombros, não parece apenas carregar peso físico. Carrega a lembrança de que, uma vez, ele foi usado de maneira que o povo precisava. No entanto, ali mesmo está a falha. Ele não aprendeu definitivamente a depender. Preferiu mostrar-se uma solução à força, não o instrumento de uma presença contínua. Agora, imagine a cidade de Gaza, seus becos, suas janelas abertas. Em uma destas casas, um pequeno grupo discute. Quem é esse homem? Como pará-lo? É nesse murmúrio que o fio se estica em direção à traição. Alguns buscam ardilosamente uma forma de vencê-lo não por força, mas por sedução. A astúcia humana encontra o ponto fraco, o coração. E quando o inimigo não vence com espada, busca com doçura ou com dinheiro. Quando te contei até aqui, mostrei sobretudo as mãos que fizeram e os pés que correram. Mas não esqueci de mencionar que Sansão sempre teve uma sombra de solidão. Ser forte não o salvou da angústia íntima. Sua vida pessoal confundiu-se com a missão. Quando um homem começa a tratar o chamado como espetáculo, o chamado se torna uma coisa sua, e não algo entre ele e Deus. A tragédia se abre onde a relação íntima com o Senhor é substituída por preferências pessoais. E é desse ponto que a história toma um rumo dramático. Não apenas porque Sansão volta a errar, ele já errou antes, mas porque desta vez a queda envolverá traição planejada, íntima. A arma que o derrubará será a proximidade mal colocada. Há algo mais perigoso que o inimigo à vista. O inimigo que entra pela cama, que sorri debaixo de um teto, que sussurra confidências. Essa é a armadilha que no texto de Juízes se anuncia como inevitável, porque o homem seguiu uma trilha de pequenas concessões. Ainda há tempo, neste ponto da narrativa, para que suas escolhas sejam avaliadas por você. Onde está a sua tímna? Onde está a sua sede do prazer que disfarça uma abdicação à consagração? Não estou chamando a um legalismo estéril. Chamo a olhar com franqueza. A história de Sansão funciona como espelho. Você olha e vê uma boa reputação que cobre feridas, um sucesso que mascara vazio, um aplauso que substitui oração. Essas constatações doem, mas são portas para a conversão. Ao terminar esta parte da história, deixe uma imagem para que fique na sua mente. O homem que no auge arranca portões, o mesmo homem que come mel de um cadáver, o mesmo homem que prende raposas para incendiar campos, o mesmo homem cuja força é ao mesmo tempo grandeza e fragilidade. E entre cada ação, um fio que nos lembra de onde vinha sua potência, o Espírito do Senhor. Quando esse fio se afrouxa, tudo o que parece poder torna-se teatral e, por fim, inútil. A narrativa não acaba aqui, claro. Ainda haverá encontros que selam destinos. Haverá mãos vendadas que verão o mundo de outro modo. Haverá uma pedra que, moída no silêncio, marcará uma alteração profunda no homem. Mas antes que a traição se complete, antes que o corte aconteça e as trevas caiam sobre os olhos, quero que leve consigo uma última reflexão. Força sem dependência é como fogo em minhocário, brilhante por um momento, devastadora depois. Se algo desta história já começou a trabalhar em você, segure essa inquietação. Não a deixe esfriar. Há redenção à frente e há também advertência. E quando voltarmos a visitar Sansão, veremos como a humilhação pode, de fato, abrir caminho para um último gesto que é ao mesmo tempo tragédia e glória.
Por enquanto deixe o cheiro de fumaça, o zumbido das raposas e o ranger das portas com você. Eles são a trilha que revela o que está por vir. Ela entrou como muitas mulheres da cidade entram, com perfume nos cabelos, com voz que sabe enrolar curiosidade em desejo, com perguntas que parecem íntimas e com mãos que procuram confiança. Delila não surgiu como o estandarte de um complô. Apareceu como presença que aquieta a alma inquieta de um homem acostumado a ser louvado e temido. Os líderes filisteus não foram tolos. Ofereceram a ela prata suficiente para que valesse a pena ouvir e trair. Houve conversas longas, noites em claro, e em cada encontro Sansão sentia a linha que unia seu corpo ao chamado afrouxar um pouco mais. Delila instigava. Perguntava de leve, como quem não quer ofender, como quem deseja partilhar segredo. E Sansão, cansado talvez da solidão, talvez do aplauso que já não lhe bastava, permitiu que sua guarda baixasse. Cada mentira que contou nas primeiras vezes, sobre laços, nós, travas, era uma retirada de si mesmo diante da sedução. E quando a verdade vinha, vinha mansa. Ele sabia que algo poderia ser feito contra si se seus cabelos fossem cortados. Sabia que, sem o vínculo do voto, sem o sinal da consagração, o espírito que vinha sobre ele poderia se ausentar. As tentativas foram em cadeia. Primeiro, ela o fez dormir sobre suas pernas e chamou homens para amarrá-lo com cordas novas. Quando o sono de Sansão chegou, a cidade acreditou que seria fácil vencê-lo, mas ao romper da manhã, ele quebrou aquelas cordas como fio de algodão. Depois, novamente, foram cordas fortes e nós bem atados. Ele se soltou, até que vieram os enfeites dos cabelos, as tranças trançadas, o sono profundo, a lâmina. Ainda assim, a libertação continuou. Suas forças o levantavam. Cada fracasso da trama filisteia aparou mais um pedaço da confiança de Delila, mas não apagou o ódio dos chefes. A paciência deles, curta, a pressa, certeira. Delila, cansada das tentativas fracassadas e pressionada pelos que pagavam, perguntou uma última vez, com voz de quem implora e já prescinde de vergonha: "Por que não me dizes tudo? De onde vem tua força?" Ele então falou, talvez cansado, talvez vendo em sua confissão uma nova prova de controle, talvez acreditando que a intimidade com a mulher era uma fortaleza. Disse: "Nenhuma navalha passou sobre a minha cabeça, pois sou nazireu. Há um voto sobre mim desde o ventre. Se meu cabelo for cortado, então perderei a força e serei como qualquer outro homem." Aquela palavra dita foi como cedro cortado ao chão. O segredo exposto se converteu em arma. Na madrugada que se seguiu, enquanto sua cabeça repousava no colo de quem amava, Delila chamou os homens. A lâmina passou pelo fio que havia sido sinal de consagração. O corte não foi apenas físico, foi simbólico. Quando Sansão despertou, percebeu a leveza do couro cabeludo e, com isso, o vazio crescente. Como se algo, ao mesmo tempo íntimo e poderoso, tivesse se escoado pelo chão. Os homens vieram. Chocados e traídos, trouxeram-no preso aos filisteus. Seus olhos foram feridos. A Bíblia registra que lhe tiraram a vista. Tiraram-lhe também o chão sob os pés, a honra que vinha do reconhecimento público e a referência imediata de quem ele era. Levaram-no a Gaza e ali o fizeram moer nos cárceres, amarrado com cadeias de bronze. Moer, tarefa repetitiva, monótona, tornou-se o símbolo de sua queda. Onde antes havia arrancado portas e mandado homens ao chão, agora suas mãos empurravam pedra contra pedra para transformar grãos em farinha. O som das mós, lento e incessante, substituiu o clangor das armas. A cinza do pó de trigo cobriu-lhe as mãos. A humilhação tinha cheiro de couro queimado e de pão barato, e o riso dos guardas cortava o ar como lâmina. Enquanto as horas se multiplicavam na escuridão, algo começou a acontecer que nenhum paymaster, nenhum carcereiro,
poderia mensurar por completo. Seu cabelo começou a crescer. Não foi um milagre espetacular anunciado por trombetas. Foi um movimento lento e humilde, fio após fio, mostrando que, embora um homem possa perder sinais externos, não é impossível que o coração volte a se orientar. E havia outra coisa. A humilhação fez nascer no peito um peso que não era só orgulho ferido, mas consciência. As repetições do moer, o ritmo da pedra, tornaram-se uma escola de reconhecimento. Cada giro dos mós falava a si mesmo que a liberdade humana, quando usada sem dependência, conduz à prisão. Os filisteus, num dia de festa, decidiram que aquele homem cuja vida fora espetáculo seria agora espetáculo de casa. Trouxeram-no ao meio de sua alegria, à casa do seu deus Dagon, para divertirem-se à custa dele. O templo estava cheio. Aromas de incenso e gordura assada subiam ao teto. O ruído das vozes embebia no vinho. Pilhas de pessoas riam, bebiam, dançavam. Ali, no centro, o homem cego era conduzido entre dois pilares principais. Aquele pilar que sustentava o templo à esquerda e aquele que apoiava o teto à direita. Suas mãos, calejadas na moagem, tocaram a pedra fria. Seus ouvidos, antes acostumados ao rugido da batalha, ouviram o festim que celebrava a sua derrota. E foi nesse instante, quando as gargalhadas pareciam maiores do que a dor, que Sansão fez a oração mais simples e ao mesmo tempo a mais profunda que a narrativa registra. Lembra-te de mim, Senhor, peço-te. Ele não pediu em tom de barganha, pediu em tom de dependência. Não implorou pela volta de seu ego, pediu pelo cumprimento do chamado, pela chance de que, mesmo naquela hora, o propósito de Deus sobre ele pudesse encontrar um desfecho. Era uma oração de humildade, frutos de mós e de lágrimas, e não uma recitação de méritos. Ali, na escuridão dos olhos e com o suor da vergonha, ele voltou-se para aquele cujo espírito outrora o revestira. Juízes 16. Quando proferiu aquela súplica, houve um movimento interior que o texto descreve com economia e com reverência. O Espírito do Senhor veio sobre ele pela última vez. Não se trata de uma fórmula mágica. Trata-se do encontro entre um homem que volta a reconhecer sua dependência e um Deus que não desiste de usar instrumentos frágeis para cumprir seus propósitos. Sansão, então, colocou as mãos nos pilares. Empurrou. Os pilares gemeram com o peso de uma história inteira. O peso das derrotas, das vitórias, dos erros, das possibilidades não vividas. E então, os pilares tombaram. O templo ruiu para dentro. A madeira estalou. O pó subiu como nuvem que engole voz. Gritos se misturaram ao som de tijolos quebrando, ao cheiro acre de fumaça e de incenso misturado com pó de pedras. Quando o silêncio finalmente desceu, muitos jaziam sob os escombros, filisteus, líderes, dançarinos, até mesmo aqueles que haviam entretido o humilhado. Sansão morreu ali, com a alma inquieta finalmente encontrando forma de serviço que atingiu de modo paradoxal a libertação desejada para o seu povo. Seu corpo foi levado e sepultado entre Zorá e Estaol, onde seus parentes o recolheram. Juízes 16. É uma conclusão que não se encaixa fácil em categorias simples. Alguns veriam ali punição, outros, redenção. A narrativa tão humana permite ambas as leituras sem reduzir o mistério. O que fica claro, e o que eu quero que você veja, é isto. Um homem que poderia ter sido um instrumento de liberdade permanente tornou-se, no fim, instrumento de libertação num gesto que decisivamente não veio por suas forças, mas pela restauração de sua dependência. Permita-me dizer isso de outra forma. Sansão foi chamado para ser força que dependia. Quando esqueceu esse detalhe, tornou-se espetáculo de si mesmo, e o espetáculo o traiu. A sua última ação, no entanto, mostra que a restauração não eliminou as consequências. Havia perda, havia morte, havia dor. Mas ali, mesmo no fim,
Ele voltou ao centro de sua vocação e, ao custo de sua vida, cumpriu o propósito para o qual havia sido levantado. Repare em 3 lições que brotam dessa trajetória e que te convoco agora a considerar com franqueza. Primeiro, pequenas concessões constroem grandes quedas. O mel no leão, a confidência anunciada como prova de amor, a justificativa que começa com só desta vez. Tudo isso tem peso. Pequenas atitudes corroem aquilo que nos foi confiado. Não é necessário um grande pecado para perder um chamado. É suficiente uma sucessão de pequenos abandonos. Segundo, força sem dependência é teatro. Quando a capacidade humana se substitui à dependência do espírito, o que se tem é desempenho, não serviço. Isso vale para líderes, para cristãos que atuam em igrejas, para quem enfrenta lutas pessoais. A questão vital não é quão forte você é, mas de quem depende quando a força falha. Terceiro, nunca subestime a misericórdia que alcança, ainda que tarde. Sansão não terminou como começou. Houve consequências duras, irreparáveis em muitos aspectos. Mas Deus tomou a história quebrada e nela trouxe um gesto que libertou Israel. Não para endossar suas escolhas, mas para mostrar que o perdão e a ação divina podem operar até em tragédias humanas. Essa misericórdia não cancela o que foi perdido, atua sobre o que restou e transforma em testemunho. Há também uma ponte teológica que muitos sentirão ao ouvir essa história. A morte de Sansão, que derrota inimigos ao preço de sua vida, remete, em eco e não em identidade, àquele que, na história cristã, venceu pela via da cruz. Insisto, isso é um eco, um sinal sugestivo. Não se trata de comparar as motivações ou a natureza da ação, mas de perceber que Deus, historicamente, pode operar glória através de extremos humanos, usando até aquilo que é tragédia para cumprir um desenlace maior. Use essa comparação com cuidado e reverência, não para diminuir a singularidade de Cristo, mas para extrair esperança da capacidade redentora de Deus. Agora volto a você. Onde está sua Delila? Onde estão as amarras que começam como elogios e terminam em escuridão? Onde talvez você tenha confiado na sua própria capacidade, no seu braço, no seu carisma, mais do que no espírito que sustenta? A pergunta não é apenas moralizante, é pastoral, é convite à honestidade. Se você se identifica com a trajetória de perda e ainda deseja recuperação, saiba 2 coisas práticas que podem ajudar a reorientar sua vida. Primeiro, nomeie as pequenas concessões. Faça um inventário. Não espere que a queda anuncie sinais. Reconheça hoje o que já foi dado como aceitável. Segundo, retome práticas de dependência, não como fórmula, mas como disciplina. Oração honesta, comunidade que corrige com amor e rendição repetida às coisas que você prometeu no íntimo. Façamos uma breve oração, curta e direta, de reconhecimento e pedido de força. Senhor, reconhecemos nossas fraquezas. Não pedimos saídas fáceis. Pedimos olhos para ver onde cedemos e coragem para voltar. Se a tua presença era a fonte, que ela venha e nos sustente. Dá-nos, Senhor, coração quebrantado e mãos prontas para servir, segundo a tua vontade. Amém. Essa oração não é mágica. Não é receita, é gesto de quem aceita que depende. A diferença entre espetáculo e serviço se faz nos pequenos atos cotidianos, no sim que se repete, no não que se mantém, na humildade que confessa e recomeça. Sansão aprendeu isso tarde demais para evitar a dor, mas não tarde demais para que Deus fizesse da sua queda uma última ferramenta de juízo sobre os opressores. O legado dele, portanto, é duplo. Por um lado, serve de advertência. Cuidado com prazer disfarçado de privilégio. Cuidado com o orgulho que fibra decisões. Por outro, é promessa. Deus pode usar até os tropeços para cumprir propósitos maiores.
ainda que o custo seja real e as consequências duras. Não é uma garantia automática, mas é a realidade de um Deus que não abandona a história humana. Quando lembramos de Sansão, lembremos também dos que o sepultaram. Não eram cerimônias de herói, eram enterros de um homem reconhecido pela família que o trouxe de volta. Ele foi sepultado entre Zorá e Estaol, lugar de raízes e pertencimento. O fim dele não é um rótulo definitivo de vergonha, nem tampouco um selo de glória sem falhas. É narrativa humana, complexa, trágica, redentora em parte. Há ainda uma pergunta que deixo com você como desafio. Se a sua vocação fosse medida hoje, o que ela diria sobre a sua fidelidade nas pequenas coisas? Você trata o chamado de espetáculo para ser aplaudido ou de serviço que exige renúncia diária? Responder a essa pergunta exige coragem e talvez mudança. Antes de encerrar, permita-me reforçar uma imagem que já usamos. Seu cabelo está crescendo de novo. Não como um talismã. Não cremos em objetos que garantem bênçãos, mas como metáfora de que algo interior pode lentamente recomeçar a apontar para Deus. O crescimento não é instantâneo, é trabalho de dias, de de escolhas repetidas. Se você sente esse crescimento, não lute com ansiedade, cultive fidelidade. E se há hoje um peso que você carrega, culpa, vergonha, um padrão que o aprisiona, saiba que a história de Sansão oferece uma rota de esperança e de alerta. Esperança porque Deus pode, de maneira surpreendente, não desperdiçar a história. Alerta porque não é absurdo pensar que, confiando apenas em nós mesmos, podemos perder aquilo que nos foi dado. Convido você a um último ato prático. Olhe ao redor, diga o nome de uma pequena coisa que está fora de lugar. Um hábito, uma palavra, um desejo, e comprometa-se a não naturalizá-la. Busque companhia que te ajude a cumprir isso. A fé se alimenta de comunidade. Não tente carregar as portas sozinho se foi nomeado para servi-las, sustentado por Deus. A história de Sansão termina na narrativa com um povo de escombros e um povo que respira alívio. Mas termina também com um coração que, em seu último suspiro, encontrou reconexão com o que valia mais que a força. Essa ambivalência é o que nos chama. O chamado é sério, a fidelidade é diária, a graça é maior. Se essa mensagem tocou você, compartilhe para que outros encontrem, na vida de Sansão, Juízes 13:16, uma advertência e uma esperança. Inscreva-se para ouvir mais histórias bíblicas e reflexões que buscam unir narrativa e prática espiritual. Para encerrar, uma última breve oração de entrega. Senhor, ajuda-nos a depender. Que nossa força venha de Ti, não de nós mesmos. Dá-nos coragem para abandonar pequenos compromissos que levam à queda e fé para perseverar no caminho da consagração. Usa nossas histórias, mesmo as quebradas, para a Tua glória. Amém. História de Sansão. Veja agora. Que a vida dele te sirva de espelho e de aviso. Que a redenção que surge nas ruínas te inspire à entrega diária.